Oi, alunos, tudo bem? Hoje eu vou fazer a continuação da correção da atividade de história, tá? Do nosso livro. Eu tinha falado no vídeo anterior sobre a página 26 e 27, que a gente falou sobre os vestígios, né, das atividades humanas. Agora eu vou lá na página 28 e 29 e vou conferir com vocês também essas duas páginas. Vamos lá? O tema que está lá no comecinho, o título é Fontes Históricas. Da mesma forma que eu fiz no outro vídeo, a gente estava falando sobre vestígios, né, que a sociedade deixava. Primeiro a gente teve que entender o que eram vestígios. Eram marcas, né, sinais. E agora a gente vai relembrar um pouquinho o que são fontes. Fontes históricas são documentos que, através dos seus sinais e interpretação, permitem que o historiador possa reconstruir e recontar a história. Lá no primeiro vídeo que eu mandei para vocês, de português, eu li uma notícia e eu falei para vocês como foi retirado de algum lugar, para colocar como exemplo num livro para vocês estudarem, a gente coloca embaixo a fonte. Então, a fonte é de onde eu retiro uma informação, né? Então, no caso da notícia, estava lá o site que o pessoal que fez o livro acessou a data que eles entraram, que encontraram aquela notícia para eles colocarem no livro, porque não foi uma coisa que eles escreveram. Então eles têm que citar, né? Tem que dizer da onde eles tiraram. Toda vez que a gente faz um trabalho escolar, tudo, a gente retira informações de sites, de livros, a gente tem que colocar fonte. Então, da onde você retirou, qual livro, qual site que é. E aqui está falando o seguinte: fontes históricas. Então, é um outro tipo de fonte, é fonte assim de documentos, de coisas históricas. São alguns vestígios deixados pelos seres humanos podem ser chamados de fontes históricas. As fontes históricas podem ser divididas em escritas, orais e iconográficas. Daí você vai ver agora a explicação, né, de cada uma delas. Fontes escritas são documentos escritos. Se você pega, por exemplo, sua certidão de nascimento, é uma fonte histórica da sua vida, da sua história. Se você se forma na faculdade, por exemplo, na escola, e você tem um diploma, um certificado, é uma fonte histórica sobre você. Se você se casa, tem lá a certidão também de casamento. Então, é um documento escrito. Pode ser uma certidão, pode ser um livro, uma coisa que alguém deixou. Aí a gente vai ver aqui os exemplos. Cartas são fontes históricas? São. Tem cartas importantíssimas aí que contam a história do Brasil e tudo que a gente estuda na escola até hoje. Um bilhete que alguém deixou pode ter uma importância quando for encontrado. Um diário, tem pessoas que escrevem diários, fazem agendas. Os cadernos que a gente usa. Cartões postais, antigamente era usado mais, né? A pessoa viajava e depois enviava para você um cartão que tinha uma foto do lugar onde ela estava e atrás escrevia alguma coisa carinhosa para você, porque se lembrou de você. Hoje em dia, como a gente tem o telefone e tira foto, manda já pelo WhatsApp, tudo já é mais difícil alguém usar. Leis, documentos assim que são leis, são fontes importantíssimas. Boletins escolares, porque lá fica registrado todinho sua vida escolar. Então, tem aluno que fala assim, lógico que tira 10 em tudo, né? É difícil, ninguém é perfeito, mas a gente tem sempre que tentar o 10, tentar o melhor. Agora, se eu sou aquele aluno que tenho uma dificuldade de aprender, eu vou pedir ajuda dos professores. Se eu sou um aluno que não estou levando a escola a sério, não estou estudando direito, e as minhas notas, se ficarem ali na média, tá bom, se eu me livrar da recuperação, tá tudo bem? Não tá tudo bem. Por quê? Porque aquilo vai ficar tudo registrado. E aí um dia, se você for, por exemplo, procurar um emprego, numa entrevista de emprego, às vezes eles pedem para ver o boletim escolar da pessoa, da faculdade, do colégio. E aí vai olhar lá. Uma pessoa que é estudiosa, né, com boas notas, que se esforça sempre, é aquela que a gente acredita que é mais comprometida com as coisas, mais compromissada. Então, é importante o seu boletim escolar. Um jornal é uma coisa que é uma fonte histórica para a gente estudar alguma coisa, a gente pode guardar. Uma revista.
Agora, fontes orais. Orais é coisa que a gente fala, são as coisas faladas. Então, por exemplo, cantigas. Até quando uma mãe ensina para uma criança, para o filho, uma musiquinha, canta uma musiquinha para dormir, é uma fonte histórica que fica marcado, porque é uma parte da nossa cultura. Lendas, adivinhas, parlendas, depoimentos, entrevistas. Eu assisti esses dias agora, durante a quarentena, por exemplo, uma entrevista muito antiga de um escritor muito famoso que já faleceu, né? Que vocês ainda vão estudar muito sobre ele, que é o João Guimarães Rosa. Escritor maravilhoso, e que eu consegui assistir uma entrevista antiga dele em outro país, estava sendo traduzido, e eu conheci ele, assim, pelo menos virtualmente, como ele era. Achei uma pessoa, inclusive, muito simpática, foi uma pessoa muito legal. Então, uma entrevista é uma coisa que fica marcada também. Agora, fontes iconográficas. São imagens, pinturas, fotos, desenhos, mapas, filmes, tem a ver com imagem. Aí, no livro aqui, na página 28, vocês têm a atividade número 4, que está dizendo assim: observe as fontes históricas a seguir e classifique-as utilizando as palavras do quadro. Então, tem um quadrinho onde está escrito escrita e iconográfica. Do lado esquerdo, eu tenho uma fotografia de uma mulher no estado da Bahia, no ano de 1885. E do lado direito, tem uma carta do Santos Dumont, escrita em 1926. Vai estudar também a vida do Santos Dumont para você ver que legal. Vai ver o que ele inventou, por que ele é famoso. Vai estudar sobre o Santos Dumont. Então aqui, ó, página 28. A foto e a carta. Aí, aqui embaixo, tem a linhazinha para você escrever que tipo de fonte que é. Então, qual aqui que tem a ver com imagem, qual é a escrita? Então, você vai olhar a foto da mulher, você vai dizer que ela é o quê? Uma imagem. Então, é uma fonte iconográfica. Você escreve naquela linha ali embaixo. A carta é uma fonte escrita. Você escreve na linha ali embaixo. E aí, o livro deu uma sugestão. Com a ajuda de familiares, pesquise exemplos de fontes escritas, orais e iconográficas que tenham a ver com a história da sua família. Depois, responda as questões. Você pode fazer no caderno de história, se você quiser. Então, letra A. Que fontes você pesquisou? Você ficou só nas coisas escritas da sua família? Você ficou só em fotos, imagens? Ou você também ficou em documentos, coisas assim que te mostraram? O que você conseguiu saber? E oralmente, o que te contaram assim sobre a sua família que dá para você falar? Então, qual foi o tipo de fonte que você conseguiu? De que tipo que é? Então, você pode colocar no caderno. Você pode relatar lá, colocar. Fontes históricas sobre a minha família. Aí você conta se alguém te contou alguma coisa que era uma tradição na sua família oralmente, ou se você viu algum documento, alguma coisa escrita. Pode ser até uma carta de uma pessoa antiga da sua família lá, que deixou um cartão que veio junto com um presente, alguma coisa. O que você encontrar, né? Você pode colocar. E o que elas revelam sobre a história da sua família? É muito legal a gente conhecer a nossa própria história, né? A gente acaba conhecendo coisas assim que não sabia, muito legal. Vocês sabem que eu sempre dou esse exemplo. Os índios, quanto mais velhos, mais respeitados eles são na tribo. Então, o índio que é mais velho, ele senta todo mundo e ele ensina, ele conta o que ele sabe, e a gente deveria aprender muito com isso, né? Porque, infelizmente, tem gente que não respeita os avós, os pais, como deveria. Página 29. As construções, as máquinas, os móveis e outros objetos utilizados no dia a dia pelas pessoas também são fontes históricas. E são chamados de cultura material, porque é um objeto, é um material. A cultura material pode revelar informações sobre o passado, como quem foram as pessoas que as criaram e usaram, quais eram seus gostos e preferências, seus hábitos, seu nível de desenvolvimento tecnológico. Exemplo, pega uma foto antiga de um avô, bisavô, e as roupas que eles usavam. É uma marca deles, é uma cultura material. Não tem muito a ver com a moda de hoje em dia. É uma coisa que é legal de você ver.
um objeto que alguém tem que é antigo na sua casa, um vaso, alguma coisa assim. Para estudar uma fonte de cultura material, como um objeto, é preciso fazer algumas perguntas sobre ela. Então você tem que ser curioso, pergunte, fale, queira saber. Por exemplo, vamos supor, você está sentado numa cadeira, o livro está citando esse exemplo. De que material que ela foi feita? Por que ela foi feita com esse material? Ela é confortável? Será que esse modelo aqui é bonito? Será que tem de outros? Ela é diferente de outras cadeiras? Em que época que ela foi feita? Ela foi feita numa fábrica, industrialmente, ou ela foi manualmente feita? Foi feita ali, né, por alguém com capacidade de fazer um artesanato? Além de fazer perguntas e tentar encontrar possíveis respostas, é necessário também investigar fontes complementares, como livros, fotografias, documentos escritos, entrevistas, entre outras, para verificar as hipóteses levantadas sobre a fonte de cultura material. Então vamos supor que você tem curiosidade de estudar sobre um objeto, e aí você tem que pesquisar para ver se aquela hipótese, aquela ideia se confirmou. No livro aqui tem um exemplo, né, na página 29, de 2 objetos, e tem umas perguntas que você pode ler em casa com calma sobre o que a gente pode estudar sobre eles. Eu vou falar para vocês o seguinte, vou contar uma curiosidade. Nós deixamos marcas também por onde nós passamos, guarde sempre isso. A gente também deixa fontes históricas quando a gente tira uma foto, quando a gente grava um vídeo assim, quando a gente escreve uma agenda, um diário, uma receita, quando a gente cria um site. Tudo isso a gente deixando marcas, né? Inclusive, se um dia uma pessoa quiser pesquisar sobre você e descobrir os cadernos que você estuda hoje, se estiver guardado, encontrar, vai achar uma coisa super curiosa. Eu vou contar uma história para vocês de um objeto que é só um exemplo para estimular você a procurar sobre outro. Como era a primeira escova de dentes? Um exemplo. A primeira escova de dentes ela foi usada na China em 1498. Então, os portugueses nem tinham descoberto que tinha o Brasil aqui ainda. As cerdas, né, o pelinho que tem na escova pra gente escovar os dentes, eram feitas com pelos de porco. Eram 19 buracos para colocarem os pelos, e só lá em 1938, muitos anos depois, que nos Estados Unidos desenvolveram as cerdas de nylon que a gente usa hoje em dia, né? As cerdas que são macias, que não machucam, né, pra gente escovar os dentes, só apareceram pela primeira vez no início dos anos 50. O cabo da escova antiga era uma varinha de bambu ou um pedaço de osso. Pensa. Quando começou a ser vendida, era muito cara. E era comum ter uma escova só para a família inteira usar, porque era muito caro para comprar para todo mundo. Isso é totalmente contra toda a regra de higiene que os dentistas nos orientam assim, a ter o nosso kitzinho, né, até para levar para a escola, uma escovinha com a sua toalhinha, você não deixar ninguém pôr na boca. E antigamente, como era uma coisa muito rara, muito cara, eles dividiam. Nojento, né? E depois disso, eles começaram a fazer com pelo de cavalo, aí juntava mofo por causa da umidade, machucava a gengiva, e levou muito tempo para eles desenvolverem uma moderna. Então, assim, uma coisa que a gente usa todos os dias, né, escova de dentes, e que só de você pensar que hoje a sua é bem mais moderninha, tem até escova que você coloca ela, escova sozinha, né, só vai fazendo os movimentos, escova super chique, então, que nem tem necessidade disso, pode ser uma simples. Tem fio dental que você passa entre os dentes e mantém a higiene da boca, então é muito mais evoluído, como a gente estava estudando, né, que a sociedade vai evoluindo. Então, o exemplo da escova de dentes é para despertar a sua curiosidade. Vai procurar sobre outro objeto que te interessa também e vai conhecer a história dele. E isso vai ter a ver com a matéria. Então, a gente conferiu no outro vídeo a página 26 e 27 e hoje 28 e 29 da matéria de história. Fiquem com Deus, cuidado, usem máscaras, tomem todo cuidado, álcool em gel, mãozinha limpa, tá? E logo, logo, se Deus quiser, a gente tá junto. Beijão, gente!